Olá galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Lucas e eu quero trabalhar com vocês como determinar o grau de um monômio e o grau de um polinômio. Sabemos que em um monômio, entre o número e as variáveis, nós temos a operação da multiplicação. Então nós podemos separar, por exemplo, o monômio no seu coeficiente numérico, que é a parte numeral do seu monômio, e a parte literal, que são as variáveis carregadas dos seus expoentes. Quando eu peço para um aluno, vamos determinar o grau de um monômio, o que nós vamos fazer? Basicamente, nós vamos fazer a soma dos expoentes da variável ou das variáveis desse monômio. Repare que aqui nesse exemplo que eu trago para vocês, eu tenho duas variáveis, x e y, ou seja, duas letras, a letra x e y. Repare que x tem um expoente 2, repare que y tem um expoente 3. Ou seja, eu tenho x ao quadrado, y ao cubo. O que eu faço então para determinar esse grau desse monômio? Apenas somo esses expoentes. Ou seja, 2 mais 3 gera o valor de 5. Ou seja, esse monômio 23x ao quadrado, y ao cubo, é um monômio de grau 5. Mas e aí quando a gente vai para polinômios? Como que eu faço, professor? Nós sabemos que um polinômio nada mais é o quê? Que a adição de monômios. Nesse caso, quando a gente quer determinar o grau de um polinômio, é encontrado pelo termo, ou seja, o monômio de maior grau. Como assim, querido professor? Espera um pouquinho, vamos olhar. Eu vou separar em dois tipos de exemplo. Primeiro exemplo, o polinômio com uma variável só. Como assim um polinômio com uma variável? Reparem que aqui eu tenho 5a ao quadrado mais 7a mais 18. Lembrando que quando eu tenho a letra A sozinha, a gente sabe que o expoente que está em cima é o expoente 1. Concordam comigo? Desta forma, para saber qual que é o grau desse polinômio que tem as mesmas variáveis, é só olhar a variável que tem maior expoente. Repara que o expoente 2 é maior que o expoente 1, ou seja, este é um polinômio de grau 2. Simples assim. Pode ocorrer também do seu polinômio com mais de uma variável. Então reparem aqui, eu já deixei explícito. Eu tenho 2xz mais 5a ao quadrado b elevado à quinta potência menos 4x mais z elevado à quinta potência. Tudo bem? Como que a gente vai fazer então para determinar o grau desse polinômio? Você vai somar todos os expoentes? Não. A gente sabe que um polinômio é constituído de vários termos e esses termos são os monômios. Desta forma, repare aqui, como eu tenho expoente 1 aqui, expoente 1, somando, usando a teoria temática de grau de um monômio, encontrei o grau do primeiro monômio, grau do segundo monômio, grau do terceiro monômio, grau do quarto monômio. Qual é o maior grau aqui? Ou seja, o valor 7, porque 5 mais 2 dos expoentes gerou 7. Ou seja, o grau deste polinômio é grau 7. Falamos então que o polinômio dado aqui é um polinômio de grau 7. Então, só recapitulando com vocês, para você determinar grau de monômio, só somar os expoentes da variável ou das variáveis aí. Você determina o grau do seu monômio. Para o polinômio, basta, se for um polinômio de uma única variável, olhar qual maior expoente. Quando o seu polinômio tem mais que uma variável, o que você faz? Encontra o grau de cada termo, ou seja, o grau de cada monômio, e seleciona com o maior grau. Galerinha, agradeço a atenção, um grande abraço, até mais, hein? Tchau, tchau!